Abram a palavra em Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 10, versículo 35. A palavra do Senhor diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Respondeu-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e bebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Os irmãos, esse texto nos conta sobre um episódio muito peculiar da relação entre Jesus e os seus apóstolos, né? Um momento em que 2 dos apóstolos se aproximam de Jesus, Tiago e João, e eles pedem para Jesus para que eles possam ser o braço direito e o braço esquerdo de Jesus no seu reino, né? As pessoas, provavelmente, depois de Jesus, as pessoas mais importantes no seu reino. Esse era o desejo do coração deles ali, né? E é interessante que Jesus responde para eles perguntando se eles estavam dispostos a sofrer tudo o que ele sofreria, que eles estavam dispostos a vivenciar o que Jesus vivenciaria, e eles estavam firmes dizendo que sim, né? Essa atitude deles gerou uma revolta entre os outros apóstolos. Foi então que Jesus ele explicou para eles um segredo do reino de Deus, né, que é essencial para nós entender, né? Ele disse que existe no mundo uma relação, né, de como as coisas funcionam, que é baseada no poder, né? Existe no mundo uma forma de se relacionar, né? As pessoas que têm mais poder são mais importantes. As pessoas que ocupam posições superiores são consideradas mais importantes, né? Elas governam sobre os outros, né? Mas Jesus explica que no reino de Deus a lógica é invertida. No reino de Deus, a pessoa mais importante é a pessoa que serve a todos. Jesus vem nos explicar que no reino de Deus a lógica segue essa maneira, né? Quer ser o primeiro no reino de Deus? Quer agradar o coração de Deus? Seja a pessoa que sirva a todos, né? Que se ofereça como escravo dos outros, né? No sentido de colocar a vontade dos outros acima da tua, né? Então, existem 2 formas de enxergar o mundo, né, colocadas aqui por Jesus. Uma forma em que você olha para os poderes que a pessoa tem, né, aquela pessoa ela tem o poder financeiro, ela é importante, ou olhar pela ótica de Jesus, que é a ótica de aquela pessoa serve a todos, e por isso ela é valorizada por Cristo. Amém? Partindo daí, nós temos que
perceber que essa sempre foi a lógica do reino de Deus. Isso nunca mudou. A gente pode ter tentado enxergar de maneira diferente, mas a vontade de Deus sempre foi essa, que a gente entendesse que o nosso propósito é servir a Deus e servir aos nossos irmãos de maneira para que eles pudessem serem salvos, né? Para o bem dos nossos próximos. Eu vou mostrar isso em alguns textos bíblicos juntamente com os irmãos. O primeiro está lá em Gênesis 12. Queria que os irmãos abrissem comigo, ou lessem ali, o Pedro vai colocar para a gente. Gênesis capítulo 12. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Abraão. Os irmãos talvez já ouviram a história de Abraão, em que Deus, em algum momento, falou com Abraão o que está escrito ali. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E continuando, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De primeira vista, nós olhamos para a vida de Abraão e nós consideramos que ele foi um escolhido de Deus para ser uma pessoa cheia de bênçãos, foi enriquecido pelo Senhor, tudo que ele fazia prosperava, um homem de poder. Mas se a gente olhar com um olhar mais especial, nós vamos perceber que o plano de Deus, o propósito de Deus para Abraão era que ele fosse uma bênção para as outras pessoas. Toda a bênção que Deus investiu em Abraão tinha como um propósito de que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Abraão, nessa situação, era um servo de Deus para abençoar as pessoas que se relacionariam com ele, as pessoas que viriam após ele através dele. Né? Então, o objetivo de Deus aqui sempre foi que Abraão fosse um servo. Não foi que ele fosse revestido de um poder, de uma autoridade que desse algum status a ele. Ele simplesmente foi um servo de Deus, para a glória de Deus, para a salvação, para a bênção de muitas vidas. Seguindo mais um pouquinho, em Gênesis 45, nós vemos também um exemplo de José. Os irmãos também conhecem a história de José. Né? Inicialmente, vocês podem enxergar a história de José como a história de um homem que era invejado pelos seus irmãos, que foi vendido como escravo e Deus transformou ele em um governador, uma grande virada de vida, né? Que Deus o deu poder sobre todos os seus irmãos. Só que quando a gente observa com mais cuidado esse texto, a gente vai perceber que a história, o ponto da história não é esse. O que Deus fez ali tinha um propósito, né? O que Deus fez ali na vida de José. Em Gênesis 45, no versículo 5, o próprio José declara aos seus irmãos qual era esse propósito de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Se os irmãos não lembram, José, em sua estada na cadeia, ele revelou 2 sonhos, né? 2 presos ali tiveram alguns sonhos, e Deus capacitou José a revelar esses sonhos. E passado 2 anos, uma dessas pessoas servia ao rei, e o rei teve um sonho, né? E esse copeiro ali do rei lembrou que José era uma pessoa capacitada para revelar sonhos, né? Pela experiência dele. E José foi chamado na presença do rei, e o rei contou o sonho dele. Olha, eu sonhei com 7 vacas gordas, né? E essas 7 vacas eram comidas por 7 vacas magras, né? Muito magras. E José revelou o que aquele sonho significava. Deus estava revelando ao faraó que mandaria 7 anos de bonança, né? 7 anos de fartura para aquele país,
que logo após esses 7 anos viriam 7 anos de muita fome, né? E José aconselhou ao faraó que colocasse uma pessoa preparada para pegar nesses 7 anos de fartura e guardar comida, para que nos 7 anos de fome eles tivessem como sobreviver, né? E o faraó colocou o próprio José nesse posto, né? E José explica aqui, todo esse processo que ele passou de ir para a casa de Potifar, depois como escravo, depois ser preso, até chegar ao governo, tinha um propósito. Não foi só para Deus o engrandecer e revestir de autoridade. O propósito era salvar o seu povo da fome. Deus tinha esse propósito para essa situação de José, né? Nós costumamos enxergar com uma ótica de poder, mas a ótica do Senhor sempre foi a de serviço. José serve a Deus servindo a seu povo, né? Nós também temos o exemplo de Salomão. Nós sempre ouvimos, né? Está escrito lá em 2 Crônicas 1:7. Nós sempre lembramos de Salomão como um homem que acertou no pedido para com Deus, né? Deus falou com ele que ele poderia pedir qualquer coisa. Vamos ler aqui juntamente com os irmãos. 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 7 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usastes para com Davi, meu pai, e a mim me fizestes reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Por enquanto, até aqui, os irmãos lembram muito bem, né? Deus ofereceu a Salomão a oportunidade de escolher o que ele quisesse da parte de Deus, né? E o que Salomão pediu? Os irmãos lembram? Sabedoria, né? E nós sempre lembramos desse texto como o pedido sábio, né? Como o pedido mais especial que Salomão poderia fazer, né? Nós pensamos que Salomão se tornou uma pessoa muito poderosa, uma pessoa de muito status por ter pedido isso a Deus. Só que se a gente olhar com mais cuidado para esse texto, a gente vai ver que Deus se alegrou muito com o pedido de Salomão por um detalhe do pedido dele. Tá? Vamos observar aqui no versículo 10, que ele faz o pedido. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? O pedido de sabedoria de Salomão não foi para que ele tivesse algum tipo de status ou poder. O pedido de sabedoria e conhecimento de Salomão foi para que ele pudesse servir o povo de Deus. Foi por isso que Deus se alegrou tanto com o pedido de Salomão. A vontade e o coração de Salomão estavam voltados para servir o povo de Deus. E por isso Deus o abençoou de sobremaneira e ele conseguiu guiar o povo de Deus de maneira espetacular. Amém? Há outros exemplos na Bíblia, né? Eu posso trazer alguns exemplos também do Novo Testamento. Paulo e Silas, os irmãos lembram? Lá em Atos, capítulo 16, todos nós lembramos da história de Paulo e Silas como o momento em que eles louvaram ao Senhor na adversidade e o Senhor mandou um terremoto e fez tremer aquele lugar para livrá-los daquele perigo, né? Nós lembramos assim. Só que a gente também tem que olhar com mais detalhe para esse texto também, porque a gente vai perceber o mesmo exemplo também nesse texto, né? Atos capítulo 16, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz,
entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Se a gente observa com esse cuidado o texto, essa não é uma história de como Deus tremeu uma cadeia para libertar os dois. É uma história de como Deus tremeu uma cadeia para salvar um carcereiro. Deus ele usou aquela situação com aqueles dois com o meio deles servirem para a salvação de outra pessoa. Nós sabemos que o reino de Deus sempre vai funcionar assim. Quando Deus investe poder em você, o propósito não é te fazer grande, o propósito é te dar a capacidade de servir. Sempre foi esse o propósito de Deus. Servir a Deus e ao próximo, em busca da salvação do próximo. Quando nós falamos de servir, é muito fácil para a gente entender que nós devemos servir a Deus. É uma posição muito confortável. Nós somos servos de Deus, nós somos chamados servos de Deus, nós nos chamamos servos de Deus. Mas nós temos uma dificuldade imensa de entender que servir a Deus também é servir aos nossos irmãos. Que a manifestação do serviço a Deus também é manifestado servindo aos nossos irmãos. Ao ponto de que, se nós nos negamos a servir aos nossos irmãos, nós não estamos servindo a Deus da maneira que deveríamos. Nós estamos sendo falhos nesse serviço. Tá? Mas aí surge uma pergunta. Eu posso dar mais alguns exemplos sem aprofundar. O exemplo da igreja primitiva, lá em Atos, aquela igreja que encontrava graça diante dos olhos de todo o povo, que via salvação após salvação, dia após dia. E quando se observa aquela igreja, você vê que o diferencial dela é que no meio deles não tinha ninguém passando dificuldade, que as pessoas vendiam seus bens para cuidar uns dos outros, que isso fazia com que o povo que não era servo do Senhor olhasse para aquele povo e reconhecesse, realmente, esse é um povo diferente, achasse graça diante dos olhos dele. Eu também posso lembrar para os irmãos dos dons espirituais. Quando o Senhor fala sobre dar dons para a igreja, nunca foi para que nós nos sentíssemos poderosos, Eu sou a pessoa que cura, eu sou a pessoa que prega, eu sou a pessoa que é mestre, a pessoa que faz milagre. Não, nunca foi para isso. Os dons espirituais dados para a igreja são para a edificação da igreja. O objetivo sempre foi para que nós servíssemos a igreja e fôssemos fortalecidos mutuamente através desses dons. A partir daí surge uma pergunta. E eu? E as minhas coisas? E como que eu vou ser abençoado nesse processo? Se o evangelho consiste em eu ficar preocupado em servir os outros. E é interessante, lá em Mateus 6,31, a gente começa a observar um certo mistério que há também no reino de Deus, de quando a gente decide viver dessa forma. A gente começa a observar como Deus age na vida daquele que se propõe a cumprir a vontade de Deus, de que sirvamos a Ele, sirvamos o próximo. Mateus 6, 31 a 33, diz assim: Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam, que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nesse texto em especial, Jesus ele começa a conversar com os seus discípulos sobre a ansiedade, a preocupação sobre o que eles deveriam comer, sobre o que eles deveriam vestir. E Jesus responde a eles que eles não deveriam se inquietar com isso, que eles deviam se preocupar em buscar o reino dos céus, o reino de Deus, e que essas coisas, o que comer e o que vestir, seriam acrescentadas para eles. Então tem um grande mistério aqui. Quando você se preocupa em buscar o reino de Deus, em servir a Deus, servir ao próximo, servir aos irmãos em prol da salvação dos seus irmãos, do bem dos seus irmãos, Deus, Ele provê para você o que você precisa. E isso acontece de maneira muito especial na Bíblia. A gente vai ver em todos os exemplos que citamos. Quando Abraão foi uma bênção, ele foi plenamente abençoado. Foi um dos homens mais abençoados, ao ponto de que quem ele abençoava
Quem o abençoava era abençoado, né? E quem o amaldiçoava era amaldiçoado, né? Abraão foi profundamente abençoado por se propor a ser um servo, a ser uma bênção, né? Também um exemplo que nós falamos de José, né? Nós não sabemos quais eram os grandes objetivos de vida de José, né? Mas vemos nos detalhes da vida dele que ele foi abençoado com casamento, que ele foi abençoado com uma boa casa, ele morou num palácio, que ele foi abençoado de diversas maneiras, ao ponto que ele se propôs a colocar a sua vida como um serviço a Deus e ao povo de Deus, né? Não somente o exemplo de José, mas o do próprio Salomão, né? Nunca se viu alguém que tinha tanta riqueza como Salomão, tanta fama, né? E coisas que não têm valor em si, mas que é o que as pessoas desejam, em geral, né? Salomão foi muito abençoado ao se propor a ser uma bênção para aquele povo, a liderar aquele povo com sabedoria. Nós temos também o exemplo de Jó, né? Olha, Jó 42, versículo 10. Olha o que a palavra diz sobre a situação de Jó, né? Jó estava afundado, né? Tinha perdido toda a família, tinha perdido tudo, e ainda estava sendo acusado pelos seus amigos. E chega um momento em que Jó faz isso que está escrito ali. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Quando foi que Deus restaurou a sorte de Jó? Foi quando ele estava orando pelos amigos. Talvez a resposta da oração dele fosse Deus abençoar os amigos dele. Mas está aqui esse mesmo princípio. José buscando o bem dos seus amigos e Deus provendo o bem para Jó, né? Jó buscando o bem dos seus amigos e Deus provendo o bem para Jó. Então, toda vez que você está servindo os seus irmãos, o Senhor vai te servir no que você precisa. Quando você está curando os seus irmãos, você também está sendo curado pelo Senhor. O Senhor vai prover a cura que você precisa. Quando você está preocupando em abençoar os seus irmãos, o Senhor vai prover as bênçãos que você precisa, né? Nós não ficaremos desamparados pelo Senhor quando nós nos propomos a servir aos outros, né, antes de nós mesmos. É baseado nisso que Deus, ele nos chama a tomar esse tipo de atitude, né, de buscar servir os outros. Isso não é fácil. É fácil a gente entender que a gente vive para servir ao Senhor, mas colocar outros na nossa frente não é fácil. Abrir mão de pensar em si em primeiro lugar não é nada fácil, não é uma situação fácil, né? Há muitas pessoas que clamam a Deus, né, isso lá em Tiago 4:3, clamam a Deus pedindo por suas necessidades de uma forma egoísta e elas não recebem, né? Tiago fala isso. Vamos ler também esse texto. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Motivo pelo qual muitas vezes nós pedimos a Deus e não recebemos é que nós colocamos como único motivo do pedido de oração: ó Deus, me dá um carro para eu ficar dirigindo por aí. Ó Deus, me dá isso, um emprego para que eu possa gastar dinheiro à toa para mim mesmo. Não é a lógica de Deus, a lógica do reino de Deus. Deus se agrada muito mais quando você pede a Ele, não para gastar em seus próprios prazeres egoístas, né, só pensando em si mesmo. Mas Deus se agrada quando o seu pedido tem como o centro, né, a vontade de que você abençoe outras pessoas através das suas bênçãos, né? Deus se agrada quando você pede um carro para que você possa dar carona para os irmãos aqui para trazer para a igreja, né? Quando você pede um emprego para que você tenha dinheiro para ajudar a sua família, ajudar os seus irmãos também, né? Não apenas para que você usufrua daquilo de maneira egoísta, né? As coisas no reino funcionam assim, né? E quando você se coloca em primeiro lugar, no centro ali, você não encaixa da maneira com que o Senhor quer que você haja.
né? Em 1 Coríntios 10, 24, isso fica mais evidente. Paulo fala isso claramente. A maneira como nós devemos agir em relação aos interesses, né? Nós estamos estudando nas quartas-feiras a carta de Paulo aos Coríntios, né? E nesse capítulo 10, Paulo está discutindo a questão da liberdade cristã de comer ou não comer o alimento. Nesse texto, nesse versículo em específico, Paulo coloca a chave, né, do princípio de como você deve agir em relação ao seu irmão, né? Ele diz assim: ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem, né? Ele coloca uma situação em que, se Paulo tivesse que abrir mão de comer uma carne, porque aquilo leva o seu irmão a pecar, a se perder, Paulo estava disposto a viver para sempre sem comer carne. Porque ele colocava o interesse do irmão dele, o bem do irmão dele, a salvação do irmão dele, acima da dele próprio. E Paulo é um grande exemplo disso em outros casos, né? A Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário, né? O pastor, os missionários, aquele trabalho que ele fazia de colocar igrejas, o tornava digno de receber um salário. Mas para que ele pudesse servir aquela igreja ao ponto de salvar o máximo possível, ele abria mão disso, para que aquilo não fosse uma pedra de tropeço para os irmãos, né? Então ele colocava o sentimento de servir aos irmãos acima mesmo das próprias necessidades dele, né? do que ele precisava, dos próprios direitos dele, né? Um outro exemplo para concluir esse trecho, Filipenses 2, 3 e 4. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esse texto aqui, Paulo, mais uma vez, agora falando com os filipenses, nos chama a colocar a necessidade do outro antes da sua própria, né? O que é muito difícil de se fazer, mas é o que a palavra do Senhor nos chama a fazer também. Tá? E por quê? Por que isso? Por que esse é o meio que o Senhor nos chama, a maneira pela qual o Senhor nos chama a agir em relação aos nossos irmãos, né? Nós estamos num mundo em que nós somos chamados a preocupar comigo mesmo, cada um que cuide da sua vida, né? Mas o Senhor nos chama a agir dessa maneira, né? Nós temos que perceber que o serviço aqui, ele é talvez um eufemismo, né? A pessoa que ama a Deus é a pessoa que segue os seus mandamentos. Jesus falou isso, né? Vocês querem ser meus amigos? Sigam os meus mandamentos, né? O amor, ele pode ser traduzido como serviço, tá? Tem um livro famoso entre os jovens, principalmente, que fala das linguagens do amor, né? A maneira de você demonstrar o seu amor pelo seu irmão, às vezes é o seu serviço, né? E nesse texto aqui a gente pode entender dessa maneira, né? Você serve a Deus, você ama a Deus quando você obedece os seus mandamentos, quando você os serve. Da mesma maneira também você ama os seus irmãos quando você os serve, né? Quando o Evangelho traz para você a linguagem do serviço, né, o valor do serviço, o que te valoriza é a maneira como você serve os seus irmãos, ele está falando assim, ó, o que valoriza você diante de Deus é o quanto você ama os seus irmãos. O Evangelho é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo, né? Está descrito aqui, né? Todo o serviço que o Senhor fez foi em prol, né, de nos amar, né? Quando a Bíblia diz que o Senhor não veio para ser servido, mas para servir, Ele fez isso entregando a sua vida por nós, né? O serviço do Senhor para nós foi entregar a vida dele para que nós pudéssemos ser salvos, né? E essa é a base também do serviço que Ele requer de nós. Eu queria ler mais um texto, que está em João capítulo 13, que volta um pouco ao exemplo que Jesus deu sobre isso, né? João capítulo 13, versículo 12.
João capítulo 13, versículo 12 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendei o que vos fiz? Os chamei, vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. O Senhor dá aqui um exemplo claro de como isso funciona, de como o reino funciona. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Criador de todos os universos, de todo o universo, pegou a sua roupa, amarrou na cintura, começou a lavar os pés dos apóstolos. Jesus fez isso como um símbolo ali para eles, para que eles entendessem essa lógica. A lógica de que a maior pessoa, a pessoa mais importante diante de Deus, é aquela que se dispõe a servir, que foi o que Jesus fez. Jesus nos serviu, Jesus lavou os nossos pés de maneira simbólica aqui. Ele lavou os nossos pés, ele nos serviu, entregando sua vida para que a gente pudesse ter vida. O exemplo de Jesus, de entregar sua vida, foi por amor. Então, o nosso serviço ele tem essa motivação. É por isso que nós somos chamados para servir. Há um inimigo contra esse chamado. Há uma coisa que nos impede de agir assim com os nossos irmãos. E é o orgulho. O orgulho é o sentimento que nos impede de agir assim para com os nossos irmãos. Porque o orgulho ele tem uma ligação com aquela visão antiga que eu falei, a visão que o mundo tem, de que a pessoa mais importante é a pessoa que tem mais poder. Isso gera um grande problema, porque na igreja nós somos presenteados com diversos tipos de poderes. Alguém que vai ser presenteado com o poder de ser um mestre na palavra, de trazer a palavra, o conhecimento para os irmãos. Tem outros que vão ser presenteados com a capacidade de socorrer os irmãos, com dons de cura. O Senhor presenteia a sua igreja com dons de poder, realmente. E se nós enxergarmos isso como algum tipo de mérito, como algo que nos faz maiores, o orgulho toma conta. Nós deixamos de dar a glória para Deus e trazemos essa glória para nós. É um grande perigo o orgulho, porque nós não entendemos que o poder que nos é concedido não é porque nós somos merecedores, não é porque nós somos dignos dele, mas é simplesmente o meio pelo qual Deus quer que nós o servimos. Deus nos dá poder, Deus nos abençoa para que a gente possa abençoar os nossos irmãos em prol de sua salvação. O serviço de Cristo foi o de entregar a sua vida. É o serviço principal, final. O maior serviço que você pode fazer seria oferecer sua vida pelos seus amigos, ou, no caso de Jesus, pelos seus inimigos, pessoas que eram seus inimigos. Há pessoas que conseguem seguir o exemplo de Jesus a esse ponto, de conseguir servir a sua vida como sacrifício a Ele. Nós vimos alguns exemplos de pessoas no Afeganistão e nesses países que estão sendo perseguidos, que conseguiram servir a Deus com suas vidas. E às vezes a gente para aqui para pensar na nossa situação e nós. Às vezes a gente tem dificuldade de ajudar um irmão que está do nosso lado, que precisa simplesmente de que você o ouça, ou de que simplesmente que você... O irmão está passando necessidade dentro da igreja e às vezes a gente não é capaz de o servi-lo, sendo abençoado para isso, tendo condições para isso, porque o Senhor tem nos dado condição para isso. Então, cabe a nós, a palavra nos chama a isso, a resgatar o tipo de olhar que o Senhor tem. Quando o Senhor olhava para as multidões e tinha compaixão, ele não ficava parado, ele ia servir essas multidões, dando o alimento espiritual, o maná que vem do céu, que era ele próprio.
né, se oferecendo a eles. Né? É esse o sentimento que o Senhor quer que esteja nos nossos corações, para que Ele faça a obra que Ele quer fazer para esse bairro, para essa cidade, para esse país. Né? O Senhor precisa que no nosso coração tenha o sentimento de que nós fomos feitos para servir, de que nós não somos nada, e de que todo o poder que o Senhor vai colocar nas nossas mãos é simplesmente para isso. O poder que Deus colocou na mão de Salomão foi para que ele servisse o povo, de Abraão foi para que ele servisse e abençoasse as famílias da terra, né? E de José também foi para que salvasse o povo. E o poder que o Senhor vai colocar nas nossas mãos não é porque nós somos dignos, é porque Ele quer que nós sirvamos. Ele quer nos dar esse privilégio de o servir. Né? Para terminar, eu gostaria de ler com os irmãos, voltando a Filipenses capítulo 2, que é o exato chamado do Senhor a esse sentimento, o sentimento do serviço, de colocar a sua vida como um sacrifício diante de Deus para servir aos nossos irmãos e confiar que o que nós precisamos virá do Senhor e não de nós mesmos. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler os versículos 5 a 7. A palavra do Senhor diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O exemplo de Jesus é o exemplo supremo do que é servir. É o exemplo supremo do que é servir. Jesus era a única pessoa que realmente poderia se orgulhar do que é. Jesus era a única pessoa que realmente tinha o poder que o fazia realmente primeiro. E ele não teve o sentimento de se apoiar nisso. Jesus se colocou como servo, porque é para isso que o Senhor, que Deus o mandou para nós. Ele se entregou por nós. A Bíblia fala que ninguém tirou a vida de Jesus, foi Ele que entregou, em serviço a nós. Eu clamo a Deus que o Espírito Santo derrame no nosso coração esse amor, porque é esse amor por Deus que nos faz servir a Deus até a morte, como fazem esses irmãos no Afeganistão. É esse amor que nos faz abrir mão de nós mesmos em prol dos nossos irmãos, para que nenhum passe necessidade, para que todos, na medida do que nós pudermos fazer, sejam alcançados por Cristo. Nós sabemos que a salvação é individual, que nós não podemos salvar ninguém, mas toda a salvação que nós vemos, Deus usou alguém para alcançar aquela pessoa. Alguém pregou, Deus usou alguém para pregar, Deus usou alguém para consolar, Deus usou alguém para curar. Sempre foi através de nós. O Senhor quer que nós o sirvamos, o Senhor nos dá poder e capacidade para isso. Mas nós precisamos ter esse sentimento. Não um sentimento de poder que busca os seus próprios interesses, que busca a sua própria glória, mas o sentimento de servir, o mesmo que Jesus Cristo teve. Amém? Agradeço a oportunidade que o Senhor Jesus nos abençoe.